Vamos mergulhar juntos numa das coleções de textos mais influentes da história da humanidade, o Antigo Testamento. Mas olha, a proposta aqui não é olhar para ele só como um texto religioso, mas como uma história fundamental, uma que ajudou a moldar o mundo que a gente conhece hoje. Para muita gente, o Antigo Testamento pode parecer isso mesmo. Um livro antigo, talvez meio empoeirado, cheio de histórias distantes e umas leis bem complicadas. Mas, e se por trás de tudo isso existia um fio condutor, uma narrativa épica com um propósito muito claro? A questão que fica é, o que realmente está acontecendo nessas páginas? Para começar a entender, vamos pegar a palavra-chave testamento. No seu contexto original, essa palavra significa aliança. E só de saber isso, gente, a perspectiva muda completamente. De repente, não estamos mais lendo um simples registro histórico. Estamos lendo a história de um acordo, de uma promessa solene entre Deus e a humanidade. Essa ideia de aliança é a chave que abre o texto inteiro. O Antigo Testamento é, na sua essência, a primeira parte de uma grande história sobre o plano de redenção de Deus. É o começo de uma promessa que vai se desenrolando ao longo de séculos. Tá, mas por que isso importa tanto hoje? Porque, para quem o estuda, ele não é um texto ultrapassado. É a base de tudo, o alicerce. É ali que se revela um Deus que estabelece relações, que é fiel ao que promete e que, desde o início, já estava apontando para algo muito maior lá na frente. Então, como é que a gente navega por um texto tão gigante? O segredo é não pensar nele como se fosse um livro só. A melhor forma é imaginá-lo como uma biblioteca. Uma biblioteca bem antiga e, como vamos ver, muito bem organizada. Pois é, estamos falando de 39 livros diferentes, escritos ao longo de mais de 1000 anos, por vários autores, em vários estilos. Entender como essa biblioteca está organizada é o primeiro passo e o mais importante para a gente conseguir decifrar sua mensagem central. E aqui estão as 5 grandes prateleiras dessa biblioteca. A primeira é a da lei, que estabelece a base de tudo, a fundação da aliança. Depois, vêm os livros históricos, que contam a jornada do povo, mostrando o que acontece quando a aliança é seguida e quando é quebrada. A prateleira poética nos dá uma janela para a alma, sabe? Para a adoração, o sofrimento, a sabedoria. E, por fim, os profetas, tanto os maiores quanto os menores. Eles funcionam como a consciência de Israel, sempre chamando o povo de volta para a aliança e apontando para uma esperança no futuro. Mas, claro, essa história toda não aconteceu no vácuo. Para entender a biblioteca, a gente precisa entender o mundo em que ela foi escrita. Vamos então conhecer o palco histórico dessa trama. O cenário é o Antigo Oriente Próximo, mais especificamente, o Crescente Fértil. Dá para pensar nesse lugar como uma grande encruzilhada, uma rodovia entre a África, a Ásia e a Europa. Ou seja, era um lugar de poder, de muita riqueza e, claro, de conflito o tempo todo. E bem ali, no meio dessa rodovia de impérios, estava a pequena nação de Israel. Pensa só, espremida entre gigantes como o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia. Essa pressão externa constante é um ponto-chave da história, porque a sobrevivência de Israel dependia totalmente de sua fidelidade à aliança com Deus. E isso nos leva a um verdadeiro choque de visões de mundo. O ambiente ao redor era politeísta, cheio de deuses ligados ao poder político, à natureza. Em contraste, Israel surge com uma confissão totalmente radical e diferente. Existe um único Deus. Um Deus que é pessoal, que é santo, que governa a história toda e, o que é crucial, exige justiça do seu povo. Ok, com a estrutura e o contexto em mente, agora sim a gente consegue enxergar a grande narrativa. A história que conecta todos os 39 livros. A história maior que está sendo contada do começo ao fim. A história toda começa com uma promessa a um único homem, Abraão. Essa promessa se transforma em um povo que é libertado da escravidão lá no Êxodo. Esse povo se torna um reino sobre o rei Davi, que também recebe uma promessa de um herdeiro eterno. Mas a infidelidade à aliança leva ao colapso, ao exílio. E mesmo na ruína, a história não acaba. Ela se transforma numa poderosa esperança de retorno e de restauração. E é exatamente aqui que a trama fica interessante. Porque quando a gente chega no finalzinho do último livro do Antigo Testamento, a história não parece nem um pouco resolvida. O arco da narrativa é bem claro, né? Começa com a criação perfeita, passa pela queda da humanidade e aí vem a promessa de redenção. Vemos a formação de um reino, que é seguido pelo julgamento do exílio, e tudo isso culmina numa poderosa esperança. Cada passo é essencial para a gente entender a história completa.
Ao fechar o livro de Malaquias, o último do Antigo Testamento, fica uma tensão no ar. O povo até voltou para a terra, mas as grandes promessas da aliança, elas ainda não se cumpriram. Aquele reino glorioso não foi restaurado. O que sobra é uma esperança intensa por um Messias, um libertador, e uma expectativa enorme por uma redenção final completa. Então, o Antigo Testamento não termina com um ponto final. Ele termina com reticências, deixando uma pergunta gigante suspensa no ar. Com o povo esperando e promessas que ainda precisam se cumprir, a questão que ecoa por séculos é exatamente esta: o que, ou talvez quem, virá a seguir para completar essa história inacabada?